Saudações, caríssimos estudantes! E para você que está aqui conosco em nosso canal, em nossos vídeos frequentes postados aqui, com dicas de redação, projeto de vida e também comunicação profissional e oratória. Estamos aí novamente em ativa no Instagram e também aqui no YouTube para desenvolvermos para você ensinamentos básicos sobre essas três ciências que estamos estudando bastante para levar para você o melhor conteúdo, levar para você mais conhecimento sobre o assunto. Como a nossa área aqui agora neste vídeo é redação, vamos ativamente ampliar os nossos conhecimentos e desde já os convido para visitar as nossas páginas, justamente para que você conheça aí os nossos cursos, as nossas ofertas e justamente tudo que nós podemos fazer para ajudar você no desenvolvimento ativo de redações, para você que estuda para o Enem, para você que estuda para vestibular e também para concursos públicos. Bom, o assunto desta feita engloba uma característica bem legal, bem interessante, que é justamente os termos conectivos ou recursos coesivos, palavras que ligam frases, palavras que ligam orações e termo, né? Não apenas palavras, mas também termos, que nos ajudam muito no desenvolvimento da escrita. Para fins de Enem, por exemplo, nós temos um critério só para isso. Basicamente, 1/5 da prova desenvolvido apenas nesses conhecimentos básicos. E sempre que nós fazemos uma prova, esses conectivos, esses recursos coesivos, essas palavras e termos que ligam ideias entre si, fazem-nos surgir algumas dúvidas pertinentes em relação ao seu uso. O nosso objetivo aqui hoje é justamente lembrar vocês sobre a importância desse uso, lembrar vocês dessas palavras e desses termos e apontar algumas cautelas interessantes que às vezes, na nossa prática de ensino de redação, podem surgir em relação a erros, com palavras que não estão encaixadas muito bem, palavras que não são colocadas de uma maneira muito interessante em determinadas partes do texto. Então vamos refletir um pouquinho sobre isso. Quando nós iniciamos o texto, e essa é uma dúvida clássica de grandes pessoas que vêm iniciar a nossa prática de redação, é importante incluir algumas palavras que de fato representam o início. Geralmente, na introdução de textos, você pode iniciar o texto sem conectivos, sem recursos coesivos, e iniciar uma fala direta. Você vai, por exemplo, falar sobre um filme, já começa o texto diretamente. O filme tal apresenta uma ideia sobre tal coisa, tal coisa, tal coisa. Relaciona, detalha, os detalhes são importantes e, naturalmente, você apresenta a continuidade do assunto. O fato de você usar palavras que demonstram iniciação é importante para você caracterizar a estrutura do texto. Basicamente, meus amigos, os termos conectivos, recursos coesivos, eles servem para direcionar o seu texto em relação ao que você quer. Por exemplo, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, geralmente uma dissertação comum, nós fazemos em média 4 parágrafos. No primeiro ali desenvolvimento, que é o segundo parágrafo do texto, você pode começar com palavras que representam o início. Em primeiro lugar, em primeira ideia, inicialmente. Não necessariamente começar com essas palavras, mas que tenham essas palavras no começo do parágrafo para você mostrar para o corretor e também para você que escreve o texto que você está iniciando uma ideia. Ah, Tiago, eu gosto, por exemplo, de iniciar os meus textos logo na introdução com fatos históricos. Excelente! Você pode então incluir comparando fato histórico tal ou em alusões históricas, vírgula, Segunda Guerra Mundial aconteceu tal coisa. Em comparações históricas,
ou se é um filme, por exemplo, em comparações cinematográficas, ou conforme dispõe o filme tal, ou de acordo com o filme tal, segundo a produção cinematográfica tal, consoante o disposto no livro tal. É uma forma de você justamente apresentar ao corretor, apresentar às pessoas uma maneira de começar o seu texto. Então, tanto em quesitos introdutórios, como no começo ali do desenvolvimento 1, segundo parágrafo, é importante você usar palavras que representam início. Se você começa, por exemplo, com além disso o quê? É o segundo parágrafo do texto. Você está começando a argumentar agora. Não me use além disso no primeiro desenvolvimento. Além disso, o quê? Além disso, você usa lá no segundo desenvolvimento. Então, para começar o texto, se você for usar termos comparativos, fatos históricos, um livro, uma frase, use termos conectivos que representem essa comparação em analogia, em comparação, de acordo com, consoante tal obra, porque aí você vai conseguir realmente fazer dessas comparações uma ideia bem mais concreta na escrita do seu texto. Da mesma forma, quando você começar ali o desenvolvimento, use palavras que realmente representem a iniciação. Inicialmente, de início, em primeira linhagem, para você mostrar para o corredor e também para você que você está iniciando naquele momento alguma ideia, algum argumento. Nos parágrafos de desenvolvimento, principalmente no meio do texto, é importante colocar esses termos e recursos coesivos. Tá? Não me use conectivos apenas no começo dos parágrafos. E não me faça um parágrafo inteiro com um ponto final só. Pontue dentro do parágrafo. Isso facilita a sua forma de percepção da realidade da escrita. Por exemplo, você vai desenvolver uma ideia, parágrafo de desenvolvimento, texto dissertativo. Você fala uma frase, por exemplo, de um poeta ou de um escritor, apresenta o seu argumento e desenvolve a ideia. No meio desse parágrafo, no meio do desenvolvimento, você pode apresentar conectivos, recursos coesivos, que representa a continuidade daquilo que você está dizendo. Então, além disso, ademais, outrossim, são palavras que representam continuidade. Tem muita gente que gosta, por exemplo, de iniciar o segundo parágrafo com em primeiro lugar e o terceiro parágrafo em segundo lugar, em segundo plano. Tanto faz utilizar os mesmos nomes ou nomes parecidos. Naturalmente, quanto mais sinônimos você usar no texto, melhor e mais riqueza de informação o seu texto vai ter. Mas você pode criar uma média aí de 3 a 5 conectivos por parágrafo. Quando você for explicar alguma coisa, utilize haja vista que, considerando que, pois, conjunções, recursos que ligam frases, que ligam ideias. Não simplesmente joguem as ideias de qualquer jeito e taquem informações sem qualquer tipo de organização. Use pontuação. Por isso que quando você for escrever o seu texto, é interessante que você faça uma breve leitura, uma leitura breve, uma formalidade, texto formal. Vai desenvolver um texto, é o terceiro parágrafo do texto, vai incluir uma informação lá no meio dele, coloque recursos coesivos, termos conectivos que representem essa continuidade, que representem essa informação continuada. Para a conclusão, é mais fácil ainda. Geralmente os alunos pensam muito mais em conectivos conclusivos. E cuidado com algumas palavras que se usa ali na conclusão. Por exemplo, contudo, junto com N. Contudo não é conectivo de conclusão. Entretanto, todavia junto, não é conectivo de conclusão. Não é termo que representa a conclusão. Entretanto, contudo, todavia, mas,
M-A-S. Todas essas palavras representam ideia contrária, que você vai usar lá no meio do texto. Você usa um argumento, por exemplo, as pessoas gostam de tal coisa, vírgula, entretanto, ou todavia, ou contudo, e apresenta uma ideia contrária. Não sei de onde que surgiu a ideia, eu vejo muito isso, tanto nas pessoas que fazem o nosso curso nas vias online, tanto as perguntas que me enviam aí pelas redes sociais, essa mania de usar o contudo na conclusão. Contudo não é de conclusão, contudo junto. Conclusão é portanto, logo, sendo assim, assim sendo, destarte, dessarte, são sinônimos. Também não use dessarte no começo do texto. Dessarte é conclusão. Como que você vai usar uma palavra que representa conclusão no começo do texto? Vai usar a conclusão, tanto a conclusão dos parágrafos, porque o parágrafo também se divide em 3, né? O início do parágrafo, o meio do parágrafo, o final do parágrafo. O final de cada parágrafo, geralmente você usa um conectivo de conclusão. E lá na conclusão, você também usa palavras que representam que você vai concluir o texto. E cuidado para também não usar junto. Portanto, conclui-se que. Para que eu conclui-se que, se você já usou portanto? Então, meus amigos, pesquise palavras que realmente representem conclusão. E cuidado com algumas utilizadas. Contudo, entretanto, todavia, representa ideia contrária, adversativa, não é de conclusão. Baseado nisso, meus caros, pesquise esses termos coesivos, esses termos conectivos. Faça uma lista na sua casa, imprima, plastifique, coloque no seu mural, porque isso é a base de todo o texto. Da mesma forma que você usa um parafuso para pregar um quadro na parede, da mesma forma que você usa a energia elétrica para ligar essa câmera, esse computador, essas luzes aqui na minha cara, você precisa de conectivos para ligar frases, ligar parágrafos. Um texto não consegue ficar formal, um texto não consegue se estruturar se não tiver termos coesivos, termos conectivos. Pesquise e melhore cada vez mais o seu texto. Siga-nos e aproveite toda semana dicas disponíveis para você. Até mais!